Esse tema surgiu, porque dentro dos meus estudos eu percebi alguns modelos bem fixos do comportamento político nos países da América Latina, desde a fundação deles, que explicam, em parte, por que eles são um continente ou naufragado, ou fracassado, ou que não deu certo, ou defina como quiser. É um continente que não alcançou um nível de desenvolvimento bom, um desenvolvimento aceitável, e que até hoje é tema aí de discussões pelo mundo inteiro de qual que é o problema desse continente. Eu até tinha falado pro Augusto sábado, se não me engano, que a gente estava lá no shopping, tinha lembrado uma passagem do 007 Quantum of Solace, onde o Félix fala pro Bond o que seria desse... Olha só para esse continente, o que seria dele sem cocaína e comunismo, né? A gente só pode trocar o cocaína por liberalismo e dar a mesma coisa, pelo menos para o século XIX dá a mesma coisa, que foi o século em que foram fundados esses países. E outra coisa que também tinha me vindo à mente quando eu resolvi falar desse tema foi que uma vez eu estava acho que na 8ª série, tive aula usando um livro didático que era pra lá de tendencioso. Tanto é que uma anedota que eu posso contar outra hora, eu passei como um malvadão da turma por não concordar com o Che Guevara, com o texto elogioso do Che Guevara. E dentro desse livro fazia a recomendação de um outro livro, daí um livro de um escritor latino-americano, o Eduardo Galeano, chamado As Veias Abertas da América Latina, e eu li. Quando eu resolvi ler aquele livro, inclusive por recomendação da professora, aquele livro me transformou num anti-americanista completo. Tá? Os Estados Unidos são os pilantras, a Inglaterra também, sempre estiveram aqui querendo ferrar os países latino-americanos. Só com o passar do tempo comecei a ver que, bem, aqueles que eram os metacapitalistas, cujos embriões já estavam lá no século XVIII e XIX, eles fizeram realmente muita coisa perversa, não só na América Latina, mas no mundo inteiro. Mas o subdesenvolvimento da América Latina não é absolutamente culpa dos metacapitalistas ingleses, ou americanos, ou franceses, que inclusive estavam envolvidos nos acontecimentos dessa época. Eles têm uma parte, sim, pelo subdesenvolvimento, mas muito mínima, muito ínfima, comparado com o que algumas figuras que a gente vai comentar da história latino-americana fizeram para manter esse continente na estagnação que até hoje a gente não conseguiu recuperar. E que eu falo que vale tanto para os países hispânicos quanto para o Brasil. A diferença é que no Brasil, como nós tivemos uma classe política um pouco mais coesa e melhor formada no início do século XIX, que fez a independência e conseguiu manter o país junto durante o século XIX, então a gente não tem grande parte dos problemas que os países latino-americanos têm, mas alguns deles também assombram a gente, e daí entra um outro porquê fazer, parece com esse tema agora, que é porque, entendendo alguns problemas da América Latina, a gente consegue também ver alguns problemas do próprio Brasil, porque a gente está dentro do mesmo tronco de cultura e então a gente sofre alguns complexos iguais aos dos latino-americanos. Passando ao próprio tema, o que era esse continente em 1800, ou seja, às vésperas da independência? A América Latina, a América Hispânica, melhor dizendo, ela teve algumas vantagens que o Brasil não teve. A colonização feita pelos espanhóis foi, em alguns sentidos, um pouco mais generosa do que aquela feita pelos portugueses aqui no Brasil. Por quê? No Brasil, você tinha uma proibição, por exemplo, a abertura de universidades, uma proibição da imprensa, o que não acontecia nos países latino-americanos. Então, as primeiras universidades foram fundadas logo depois da conquista espanhola, no século XVI, ou seja, 1500. Aproximadamente 1550, 60,
e foram sendo fundadas de pouco em pouco nas grandes capitais das divisões das colônias espanholas na América Latina, pelos 200 anos seguintes, quase. E daí mais as outras que foram fundadas posteriormente. Além disso, os espanhóis também não proibiam a existência de uma imprensa nos países da América Latina. Então, você tinha veículos de comunicação, algo que era bem diferente do que acontecia aqui no Brasil. Porque no Brasil, qual que era a maneira que você tinha informação antes de existirem os jornais? Você tinha que esperar um agente postal ou um pregoeiro passarem na sua cidade com as proclamações reais, ou esperar a notícia ser trazida pelos tropeiros ou pelos caixeiros que circulavam pelo país. Agora, nos países da América Espanhola, desde o século XVII você já tinha jornais que eram publicados e faziam com que as informações mais importantes que vinham da Europa e dos outros cantos do mundo circulassem. Então você tinha uma sociedade que estava melhor informada, que tinha meios de vida um pouco mais sofisticados do que aquela que a gente tinha no Brasil. Isso não desmerecendo a colonização lusitana, óbvio. Teve inúmeros benefícios para o Brasil. Mas, só ressaltando, o fato de que a América Espanhola tinha um nível de desenvolvimento até bem grande para colônias naquela época, essas vésperas da independência. Tirando o fato que eu também ressaltei, acho que na palestra passada até, de que ali pelo fim do século XVIII teve um rei na Espanha, o Carlos III, que foi um dos déspotas esclarecidos, ou seja, um dos monarcas que fizeram reformas nos seus países baseados na filosofia do iluminismo. Agora, baseado na filosofia do iluminismo, entre aspas, porque a gente está falando de reformas muito amplas aqui. Você tinha desde coisas que foram nefastas, tipo, por exemplo, a expulsão dos jesuítas, até algumas coisas que foram benéficas, mas que não são necessariamente ligadas com o ideário iluminista. Que estavam no ideário iluminista, mas podem ser destacadas dele, como, por exemplo, uma maior liberdade de comércio nos portos da América Espanhola. Então, no final ali do século XVIII, você tem esses portos começando a ser frequentados por navios do mundo inteiro, não só dos navios da Marinha Mercante Espanhola. Então, começa a haver um grande afluxo de produtos, de pessoas, de informações para dentro desses portos da América Espanhola. E a fonte de riqueza, não só para o Império Espanhol, mas para uma boa parte até dos próprios financistas da Europa daquela época, vinha da América Latina. Antes da Inglaterra ser chamada no século XIX de um império onde o sol nunca se põe, era a Espanha que tinha sido chamada dessa forma até aquele século XVIII, porque com o conjunto de colônias que a Espanha tinha ao redor do mundo, o Império Espanhol se tornou um dos mais poderosos, e isso eu digo não só militarmente, mas também financeiramente. Então, muitas das negociações que aconteciam na Europa, negociações financeiras, elas eram feitas com as reservas de prata e de ouro que eram trazidas das colônias espanholas. Inclusive, o principal produto do México e do Peru para a Europa, para a Espanha, e daí da Espanha para o resto da Europa, era o ouro e a prata que vinham das minas ou do México ou ali de Potosí, que foi a maior mina, se não me engano, a maior da história descoberta. Não me lembro de ter lido de outra que tivesse a mesma quantidade de prata no mesmo lugar. E, além disso, também outros produtos eram produzidos e importados para fora da América Latina e abasteceu também o mercado interno da América Latina naquela época, naquele fim de século XVIII. Por exemplo, a região da Argentina, a grande produção era, como é até hoje, a de carne. De carne e alguns produtos mediterrâneos. No Paraguai você tinha grande produção de erva mate. Na América Central e na Colômbia, a produção majoritária era de cacau.
e era voltado daí para exportação. Então você tinha um continente que prosperava bastante economicamente até aquele momento. Mas é claro, também a gente tem que pensar, tem que ter em mente que essa prosperidade não atingia todas as pessoas da mesma forma.